Olá, queridos. Eu sou o pastor Deovacir Costa e nós estamos dando início a mais uma matéria do nosso curso de teologia. Matéria desta vez é disciplinas espirituais. E eu quero iniciar sugerindo a leitura de um livro extremamente interessante, de uma espiritualidade muito profunda e que tem tudo a ver com o assunto que vamos tratar. Esse livro chama-se A Prática da Presença de Deus e foi escrito por um monge medieval, o irmão Lourenço da Ressurreição. Se encontra traduzido para o português e a minha sugestão é que você leia esse livro e com certeza você será impactado pela espiritualidade profunda do irmão Lourenço da Ressurreição. Também sugiro que você assista 2 filmes. Os 2 filmes falam sobre a vida de homens de Deus da época medieval. O primeiro deles é a vida de Francisco de Assis, e o segundo é o filme sobre a vida de Antônio de Pádua. Esses 2 homens canonizados pela Igreja Católica, cristãos verdadeiros, servos do Senhor, viveram uma vida na prática das disciplinas espirituais. E para você conhecer um pouco mais do assunto, então eu sugiro essa leitura e esses 2 livros. Muito bem. O que são disciplinas espirituais? Disciplina é o caminho do discípulo. Nós, evangélicos brasileiros, temos um problema muito sério com esta palavra disciplina. Eu fui criado num ambiente eclesiástico no qual disciplina era um sinônimo de castigo. E havia uma série de práticas ou pecados que eram punidos com a disciplina. Essa disciplina era a suspensão dos direitos, dos privilégios, das participações, dos cargos, dos ministérios e até da participação da ceia do Senhor durante um período normalmente pré-estabelecido, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses. Então, o membro da igreja que cometesse um erro, cometesse um pecado, ele era colocado de castigo por esse período. Disciplina é o caminho do discípulo. Disciplina é o caminho do discípulo. Quando aceitamos nos submeter a Cristo, nós iniciamos o nosso discipulado, o nosso aprendizado, uma vida disciplinada pela palavra de Deus. Muitos desejam ser discípulos de Cristo, mas não querem se submeter à sua disciplina. Nos dias que nós vivemos, tudo tem que ser rápido, tem que ser instantâneo, fast food, mas ainda não a gente precisa pensar que não há como ter disciplina espiritual desta forma. Disciplina espiritual não acontece da noite para o dia, você vai disciplinando o seu corpo, você vai subjugando o seu corpo, você vai trabalhando o seu os hábitos até adquirir essa disciplina. A superficialidade é uma das maldições do nosso tempo. Do nosso tempo é a superficialidade no conteúdo, nos relacionamentos, na vida espiritual, em tudo existe uma superficialidade muito grande e assustadora. Disciplina leva tempo, é ao contrário da superficialidade. Não existe uma disciplina espiritual superficial. Nós vamos ver ao longo dessa matéria que a disciplina exige esforço, exige dedicação, perseverança, exige disciplina. A disciplina espiritual exige disciplina. Aí não é apenas uma redundância, não é apenas um jogo de palavras. Nós não temos tanta necessidade de pessoas inteligentes no mundo atual. Nós temos necessidade de pessoas profundas e sábias. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não sai da superficialidade.
São pessoas rasas, até têm uma boa gama de conhecimentos e algumas têm uma boa formação, ou pelo menos ostentam um diploma de uma faculdade interessante, importante, mas continuam no raso, continuam na superfície. Nós não conseguimos a profundidade lendo livros tipo 10 passos para ser profundo, 15 ações ou 15 pilares para a profundidade. Não, nós aprendemos fazendo perseverante, persistentemente. As nossas igrejas hoje estão lotadas de mestres e doutores em teologia, em hermenêutica, PhDs em exegese, e isso é bom. Isso é muito bom, mas o que está faltando é uma intimidade real com Deus. O que está faltando é profundidade no relacionamento com os irmãos. O que está faltando é seriedade no que tange ao cuidado com as disciplinas espirituais. Na maioria das igrejas nem se fala sobre disciplinas espirituais. Um grande número de pastores nem sabe do que se trata isso, disciplinas espirituais. Muitos nem sabem que existe uma disciplina da meditação cristã, da contemplação, ou mesmo muitos não sabem que o estudo das escrituras é um momento, é uma disciplina espiritual e não um momento chato, enfadonho do culto. As disciplinas espirituais nos convidam a um mergulho nas profundezas de nossa alma, de nosso ser, para lá encontrarmos um mundo que anseia por ser descoberto e colonizado. As disciplinas espirituais, elas exigem um mergulho dentro de nós mesmos, nas profundezas da nossa alma. E quando nós descobrimos as disciplinas espirituais, nós descobrimos um mundo novo de espiritualidade profunda, de espiritualidade verdadeira, que precisa ser colonizado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser totalmente dominado, para que nós tenhamos uma vida de verdadeira espiritualidade. Espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade não é, o seguir rituais litúrgicos. Espiritualidade não é ser membro de uma igreja ou de uma associação religiosa. Espiritualidade é a prática das disciplinas espirituais, verdadeiramente. Lá no fundo, na alma, no âmago do ser, onde isso brota, cresce e depois se exterioriza. As disciplinas espirituais não são como podem parecer a princípio para pessoas elevadas, para pessoas que já superaram a sua humanidade, pessoas que estão no degrau de cima, pessoas que estão num nível superior. Isso é para o gnosticismo, isso é para aquela mentalidade espúria e antibíblica de que só mentes elevadas e seres elevados alcançam a iluminação e o verdadeiro conhecimento. Não, não tem nada a ver com isso. As disciplinas espirituais são para gente de carne e osso, gente comum, gente que se irrita no trânsito, gente que se entristece com os problemas, gente que fica deprimida, gente que fica angustiada muitas vezes na sua vida. Pessoas comuns como eu e você. As disciplinas espirituais devem ser exercidas no nosso dia a dia, não num lugar paradisíaco, não num mosteiro, não num lugar com paisagens lindas e rios correndo em direção ao nascer do sol ou ao pôr do sol. Não, é para gente como eu e você que vive nas nossas cidades, gente comum, entre a trajetória que corremos todos os dias de casa para o trabalho e no regresso para casa, as disciplinas espirituais precisam e podem ser exercidas e praticadas. Os seus efeitos, os efeitos da aplicação, da vivência das disciplinas espirituais estarão no relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre amigos, entre patrão e empregados e vice-versa.
Os efeitos são visíveis na vida de gente comum. Logo após o início do estudo e prática das disciplinas espirituais, o iniciante, e somos todos iniciantes, certo? Somos todos iniciantes, todos estamos aprendendo, todos vamos aprender juntos. Você perceberá duas coisas. Primeiro, não é tão difícil como se pensava. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, não é tão fácil assim. A prática das disciplinas espirituais não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Exige dedicação, compromisso com Deus, força de vontade e perseverança para criarmos hábitos, para vivenciarmos no nosso cotidiano essas disciplinas espirituais. Nessa abordagem dessa disciplina, dessa matéria, nós, para efeitos didáticos, nós seguiremos a sequência apresentada por Richard Foster num livro que, em português, ele tem o título A Celebração da Disciplina. Em inglês, eram as disciplinas espirituais, e esse pastor inglês, Richard Foster, ele apresenta nesse livro, Celebração da Disciplina, uma sequência, que é a sequência que nós vamos seguir na nossa matéria, nos vídeos que virão após esse. E o que é preciso para iniciar? O que eu preciso para iniciar? A exigência fundamental para suspirar por Deus. A exigência fundamental é suspirar por Deus. O salmista, no Salmo 42, ele diz: como suspira as correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se você tem sede de Deus, essa matéria é para você. Se você suspira pelo Deus vivo, essa matéria é para você. As disciplinas espirituais irão certamente, se praticadas, não apenas um assentimento intelectual, psicológico ou racional, mas se praticadas no dia a dia, irão te colocar mais próximo de Deus, irão te aproximar de Deus. E você, na prática das disciplinas espirituais, você sairá do raso, do superficial da vida cristã, da vida espiritual, e penetrará, mergulhará nas profundezas do relacionamento com Deus. Essa talvez seja de todas as, uma das mais práticas e provavelmente a mais espiritual de todas. Eu convido você a embarcar nessa jornada e conhecermos, e não apenas conhecermos, mas começarmos a praticar as disciplinas espirituais. A nossa vida tomará uma outra dimensão. A nossa relação com Deus será algo vivo, vibrante e transformador. Vem comigo.